Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Eu sou o professor Raimann. E eu, a Maria Carolina Raimann. E você está no canal do Apostolado Católico da família Raimann. E nós queremos falar hoje um pouquinho sobre São Francisco de Assis, porque hoje, domingo, dia 4 de outubro, é o dia deste santo, que é o nosso santo, né, cara? Nós somos franciscanos seculares, ele é o nosso pai seráfico, o pai fundador da nossa ordem, né? Então, depois, logicamente, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, de São José, São Francisco é o nosso patrono maior, assim, por assim dizer, né? Se você já gostou desse tema, então já deixa aí o seu like, né? Não esquece de colocar também um comentário sobre o que você achou desse vídeo, compartilha com seus amigos nas redes sociais, porque nós queremos fazer um apelo com esse vídeo. É que nós queremos o nosso santo de volta. Devolvam São Francisco para nós, pelo amor de Deus. Queremos nosso santo de volta. Nós começamos com essa oração, que é conhecida como a oração da paz, né? Algumas pessoas falam a oração de São Francisco de Assis, porque foi ele que escreveu essa oração, né, Carol? Não. Não foi, né? Não foi. Já começa por aí o negócio. Não. Já começa por aí. Vocês sabem que a gente não tem script, né? Pessoal? Então a Então. gente fala, mas o Rodrigo falou, agora não. Como assim? Essa oração, ela surgiu no início do século XX, né? E ali por 1912 ela apareceu uma impressão dessa oração em Paris, na França. Depois, em 1916, ela foi impressa em Roma, num santinho. Então, de um lado tinha essa oração e do outro lado tinha a foto de São Francisco de Assis. Mas quem escreveu essa oração, ninguém sabe. Ela é uma oração anônima. Embora, se você refletir as palavras contidas nessa oração, elas refletem, assim, um pouco da vida de São Francisco e do franciscanismo em si. Mas isso não quer dizer que foi ele que escreveu essa oração. É uma oração que a gente reza todos os dias, porém, ela está sendo muito mal usada. Como assim? Ela é utilizada por várias religiões diferentes. Ela é utilizada em encontros ecumênicos, esse falso ecumenismo, que é um mal tão grande, tão grave para a nossa santa religião, né? Então já começa por aí, as pessoas atribuírem a São Francisco de Assis uma oração que ele não escreveu, uma oração que ele não fez. E se fosse só isso, né, Carol? Mas tem muito mais. Atribuem coisas a São Francisco que ele nunca fez, que ele nunca disse, que ele nunca escreveu. E no final das contas, a gente tem a impressão que inventaram um São Francisco. E que apresentam para vocês um São Francisco que não existe, que nunca existiu. Tá? É verdade. Um factoide, né? Um São Francisco ideológico. Vamos dizer assim, Francisco ideológico. Nesse Francisco ideológico a gente tem, tudo vem da esquerda, gente. Tudo vem do comunismo. Eu estou justamente vestido de vermelho hoje para dizer para vocês que São Francisco não é vermelho, tá? Não é vermelho e também não é melancia. Tá? Melancia sabe que ela é verde por fora, mas ela é vermelha por dentro, né? Que é a bandeira dos ecologistas por aí, tá? Então, São Francisco não é de esquerda, São Francisco não é comunista. E parece que esses ideólogos marxistas, né, comunistas,
socialistas pegaram aí São Francisco e roubaram São Francisco da gente, tá? Roubaram São Francisco de nós. Então você vai encontrar a bendita, eu vou dizer bendita para não falar bobagem aqui, Teologia da Libertação, né? Ela disseminou aí um São Francisco revolucionário, um São Francisco Che Guevara, né? Um São Francisco de luta de classe, que defende os pobres e não sei o quê. Mas, Carol, por que será que eles fizeram isso? De onde eles tiraram esse negócio de Francisco? Bom, a vida de São Francisco, ela nos mostra, né, a opção dele pelos pobres, mas por enxergar nos pobres a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, Jesus que nasceu pobre numa manjedoura, que sua mãe era pobre, filho de um carpinteiro, morreu pobre, nu, pregado numa cruz. Isso. Né? São Francisco de Assis, ele cresceu, digamos assim, numa classe média alta, né? E na época não era o sistema capitalista, mas enfim, ele cresceu muito bem de vida, com posses e tudo mais, e ele tinha verdadeiro nojo de leprosos, por exemplo, né? Que foi assim a grande experiência de São Francisco, né? Bem no início. Beijo do leproso, exatamente. Né? Então ele tinha verdadeiro nojo, né? Era o tipo de pessoa da época, a maioria, que virava a cara mesmo, assim, né? Tinha verdadeira repugnância, né? E essas pessoas, lógico, pobres, né? Eram deixadas fora da cidade. Não podiam se misturar, então realmente viviam assim à margem de tudo, sem nenhuma condição mínima, né, de conforto, nem de alimentação, de nada. E foi aí que São Francisco fez a grande experiência dele, né, quando realmente ele olhou para aquele leproso, beijou o leproso, como o Rodrigo falou, e viu nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele teve um encontro muito forte, muito profundo, né? Então, Francisco, ele via Jesus, nosso Senhor, nos pobres. Francisco não amava a pobreza, né? Ele até chamava, né, a senhora dona pobreza, vou me casar com a dona pobreza, né? Ele não amava a pobreza. Francisco amava nosso Senhor Jesus Cristo, pobre, humilhado, chagado, e que ele via que todo aquele sofrimento que nosso Senhor passou, os pobres continuam passando nos dias de hoje, porque são humilhados, são rejeitados pela sociedade. Eu digo nos dias de hoje, mas também, né, no tempo dele, tá? Vamos nos localizar aqui, né? Francisco, ele viveu ali entre o final do século XII e o início do século XIII, tá? Ali naquela época predominava o feudalismo, que é a Idade Média, né? Do século V ao século XV. Então, dentro desse sistema do feudalismo, não tinha capitalismo para estar combatendo, né, que os comunistas combatem o capitalismo. São Francisco nunca instigou os pobres a se revoltarem contra a sociedade, nem contra o clero, nem contra a burguesia, né, nem contra o rei, nada disso. São Francisco não foi essa pessoa, né? Não foi. São Francisco foi um homem forte. A gente pega as imagens de São Francisco, as verdadeiras, né? Porque tem muita imagem fantasiosa também. A gente percebe que ele era baixinho, ele era raquítico, ele era miudinho e tal. Mas eu quero dizer, ele era forte em espírito, né? Um homem corajoso, que antes da sua conversão, ele quis ir lutar nas cruzadas como cavaleiro, né? Então, um homem de coragem, um homem de muita fé, um homem que também, doou a sua vida por amor a nosso Senhor Jesus Cristo e por amor aos pobres. Não fez nenhuma revolução, não fez nenhuma baderna lá em Assis para, vamos fazer panelaço, vamos quebrar as coisas, vamos destruir as coisas, vamos tomar o que é nosso por direito, como os comunistas querem fazer e como querem pintá-lo. Exatamente. E assim, São Francisco, ele queria dos seus frades a pobreza, né? Que vivessem na pobreza, mas para imitar nosso Senhor Jesus Cristo. E eles pouco comiam carne, né? Vamos dizer assim, porque a carne era muito cara
clara na época, assim, não se tinha condições, acesso, né, os mais pobres não tinham acesso, ele comia quando ganhava de esmola. E mesmo assim, quando os frades ganhavam, eles ainda doavam para os mais pobres que eles, né? Exatamente. Mas São Francisco, em uma ocasião, esfregou carne nas paredes, né? Então a gente vê assim, como era um homem violento, Macho, radical. cabra macho, exatamente. né? Um cara decidido, Né? não era um molengão, né? Que querem pintar. Tem até umas imagens de São Francisco e alguns filmes por aí que ele até parece meio efeminado, gente. Com a mãozinha viradinha, assim. E no meio da floresta, com os passarinhos, aquela coisa toda. Tem um né? filme, né, que a gente viu, ele parece uma gazela pulando saltitante nos campos, e tudo mais. Esqueça essa imagem, isso não é São Francisco. São Francisco era um homem de jejuns, de penitências, de ascese mesmo, né? Forte. É um homem decidido, um homem que foi falar com o sultão para converter os muçulmanos. Gente, olha que loucura! Ele queria morrer mártir, né? Mas ele vai e ele fica lá e faz amizade com o sultão passa a gostar dele, não mata ele porque passa a gostar dele. E passa a... quase que o sultão se converte, né? Porque começa a conhecer sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que não tinha medo de nada. Uma pessoa que andou muitos quilômetros de Assis até Roma a pé para pedir a aprovação da regra para o Papa. E quantas passagens, né, que a gente lê, inclusive as fontes franciscanas retratam isso muito bem, de São Francisco tirar toda a sua roupa e se jogar na neve, né, no gelo, ficar ali quase isso, para não pecar contra a pureza. Se jogar no meio de uma roseira cheia de espinhos, um espinheiro lá e tal. Quer dizer, é um homem radical até a última gota, né, do seu sangue, do seu suor. E ele mortificou a sua carne. Tanto, então, né? Tanto. Exatamente. Esse é o exemplo que nós franciscanos temos dele. Que morreu quase cego, gente. Um homem de penitência. E tanto que a nossa ordem terceira, né, ordem franciscana secular, ela é, no início, conhecida como os irmãos da penitência, né? Então a gente sempre fez muita penitência e viu em São Francisco de Assis esse homem que mortificou a sua vontade, mortificou os seus desejos, qualquer conforto que ele gostaria de ter, ele abandonou e esqueceu para viver para a Santa Igreja, né? Para se doar à Santa Igreja, aos pobres e tudo Então mais. a primeira coisa que a gente quer deixar bem claro com esse vídeo é que Francisco não era de esquerda. Para início de conversa, esses termos esquerda e direita, eles vão surgir lá na Revolução Francesa, lá com os jacobinos e os gerondinos, 500 anos depois de São Francisco. Karl Marx, que é o pai do comunismo, né, ele surge 600 anos depois de São Francisco. E já falei aqui, na época não era o capitalismo, era o feudalismo. Portanto, se você vir escutar alguém falar porque São Francisco era comunista, porque São Francisco era de esquerda, porque ele defendia os pobres, isso é mentira. Ele defendia os pobres por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto está em relação à ecologia. Eu já ouvi que São Francisco recebeu o título de o patrono da ecologia. Como se São Francisco fosse aquele cara, tá, que vai nas florestas e abraça as árvores, né? Não vamos derrubar a árvore para construir um prédio, vou ficar aqui abraçado com a árvore até vocês desistirem e irem embora. Como se São Francisco ele adorasse os animais. Esse é um grande problema, que é o panteísmo, tá? Que é a adoração da natureza, a adoração da Mãe Terra, da Pachamama. Isso não é verdade. São Francisco não adorava os animais. São Francisco adorava única e exclusivamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? O que acontece, Carol? Eu sei que já sabe o que é para falar sobre isso também, mas deixa eu só concluir. O que acontece? Se você pegar o Cântico das Criaturas, esse sim, escrito por São Francisco, né? Ele diz, louvado sejas meu Senhor. Quem que é meu Senhor? Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas meu Senhor. Pelo irmão fogo, pela irmã água, pela irmã terra, por isso, por aquilo. Mas louvado seja meu Senhor. Ele não louva as criaturas, ele louva a Deus através da criação. Olha, quem de nós que não olha a natureza e se encanta, acha uma coisa tão bela e pensa assim, nossa, se a natureza é tão bela assim,
imagina quão belo deve ser aquele que criou tudo isso. Exatamente. E com relação a isso, né, essa questão da ecologia, é interessante realmente a gente pensar, porque eu acredito assim, ó, que não há problema algum você escolher São Francisco como patrono, digamos, da ecologia, né? Vamos dizer. Porque né, nesse dia tem a bênção dos animais, a gente vê em muitas igrejas e tal. É digamos assim, um título que eu acho que, por um certo lado, é até justo, porque São Francisco ele tem esse carinho, né, com os animais, ele respeita Só a não criação. pode confundir as coisas, Exatamente. né? É achar que São Francisco, ao invés de, sei lá, de dar comida pro pobre, ele vai dar pro cachorro, né? Ao invés de, sei lá, cuidar do doente, ele vai lá cuidar do cachorro. Quer dizer, cada coisa no seu lugar, né, gente? Então é isso que... São Francisco tem várias passagens, assim, com animais, né? Tem a questão do lobo, né? Lá em Aí que é importante, se você começa a estudar a vida de São Francisco, você vê, por exemplo, a passagem que a Carol falou agora do lobo em Gúbio. O que acontece? O lobo estava aterrorizando o local. São Francisco vai lá e dá uma ordem pro lobo. Quem é que manda aqui? É o lobo ou sou eu? Quem mandou foi Francisco. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você vai me obedecer. Então veja só, é como Santo Antônio faz a pregação para os peixes. Isso. Né? E os peixes estão lá atentos com a cabecinha para fora da água escutando. O que acontece? Quem é o número 1 na criação? É o homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Não estamos falando aqui que você deve maltratar animais. Não distorçam as coisas, pelo amor de Deus. Né? Não distorçam as coisas. Né? Nós devemos respeitar, cuidar, bem tratar dos animais, dar carinho e tudo mais. Certo? Agora, transformar isso numa idolatria, né? Como eu já vi ex-franciscanos, né? Dizendo que o homem é um câncer para o planeta, quer dizer, tudo que acontece de ruim nesse planeta é culpa do homem, que os animais são como anjos que Deus... para com isso, gente! Né? Então não faça esse tipo de confusão. E outro também, né? Se dizer franciscano, como eu já ouvi várias pessoas dizendo, eu sou franciscana porque... E não mede nenhuma das ordens, Exatamente. Né? Eu sou franciscana porque eu amo os animais. Então, assim, faço um trabalho numa ONG lá com os cachorros e tal. E tiro cachorros de rua, né? Tá louvável. Tudo, seu trabalho é muito bonito. Agora, não... você se dizer franciscano por causa Exatamente. disso, não faz um jejum, não faz uma penitência, não faz uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Né? Se a gente for olhar na vida de São Francisco, quanto esse homem era apaixonado pelo Santíssimo Sacramento, quantas horas ele ficava em adoração, quantos êxtases esse homem tinha. Né? Um homem que fazia milagres em vida. Gente, querem reduzir São Francisco a um factoide e bobinho pulando na floresta cuidando dos animaizinhos. Não é esse São Francisco. Por isso a gente pede, devolvam o nosso santo, gente. Né? Nós queremos nosso santo de volta, nós somos franciscanos, nós não queremos ver a imagem do nosso santo vinculada a essas bobagens. Não faz sentido, né? A gente quer comemorar o dia de nosso santo realmente com isso, como uma pessoa que foi tão grande, capaz de reconstruir a igreja, né? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, e reconstruiu literalmente também, porque começou reformando lá a igreja, pedra por pedra e tal. Mas também como esse homem maravilhoso, grandioso, né, santo já aqui na Terra, que levou tantos exemplos, tantos homens que hoje são também venerados aqui na Terra, como Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, São Padre Pio de Petreutina, né, São Pedro de Alcântara, grandes homens e mulheres também, né, São Maximiliano, Maria Kolbe, né, enfim, né. Um homem que fundou 3 ordens, né? E que depois da fundação dessas 3 ordens ainda foram surgindo outros carismas franciscanos. Então existem até luteranos franciscanos, tá? Até luteranos franciscanos. Então veja, gente, que um homem que fez toda a diferença na história da igreja e agora querem reduzi-lo a um ecologinoide. Se você não sabe o que é isso, procura no seu dicionário, não vai ter. Tá? Eu posso colocar nos comentários aqui. O ecologinoide é aquele bobão, né, que acha que ecologia é tudo, que tudo é culpa do homem, acredita no efeito estufa, acredita no aquecimento global. Essa palavra ele vai colocar nos comentários, porque é uma palavra inventada por ele. Tá bom. Eu tenho esse negócio de ficar inventando palavras. Mas enfim, gente, né, para nós encerrarmos, né? Para nós encerrarmos.
São Francisco de Assis é um grande santo da igreja. Não era comunista, tá? Não era de esquerda e também não era um bobão andando pela floresta louvando os animais. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? E deixe aí nos comentários o que vocês acham a respeito desse assunto, que nós teremos o maior prazer em responder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Paz e bem. E viva São Francisco!